Informante do FSB revela que jogo de poder entre Putin e Lukashenko é algo mais surpreendente que a ficção. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi escrito por Sagat Bordiev, revisado por Peter Turguniev, narrado e produzido por mim, Quintessência. Um analista do FSB, o Serviço Secreto Interno Russo, tem vazado informações desde o início da guerra para Vladimir Osechkin, um ativista russo dos direitos humanos que está exilado há anos na França. Essas cartas são posteriormente traduzidas do russo para o inglês e daí para outras línguas. Não se sabe a veracidade dessas cartas, mas elas já acertaram muitos pontos no passado. Portanto, existe a possibilidade de ser algo real. No dia 27 de novembro, uma das cartas informava sobre as discussões acerca de Belarus, presidida por Lukashenko, entrar na guerra da Ucrânia como aliada dos russos. Segundo o analista, o departamento de Voika do FSB preparou uma resolução para o CSTO em conjunto com o segundo departamento do CIS. Aqui é preciso explicar uma piada em russo e esse monte de siglas. Primeiro, a piada. Dvoika é o nome usado em escolas russas para a nota 2, que significa reprovado, e é diferente da palavra 2 em russo, dva. Ao mesmo tempo, o segundo departamento do FSB faz a parte da diplomacia e combate ao terrorismo e foi quem preparou essa resolução. Ao chamar o departamento 2 do FSB de departamento Dvoika, ele estava fazendo uma piada depreciativa com o departamento. Também é importante explicar o que é CSTO. CSTO é a Organização do Tratado de Segurança Coletiva, um tratado de defesa mútua do qual fazem parte a Rússia e várias repúblicas ex-soviéticas, como Belarus, Cazaquistão e outras. É muitas vezes referenciado como sendo a OTAN da Rússia, embora tenha um escopo e poderes muito menores. Também precisamos explicar o que é o CIS. CIS é a Comunidade de Estados Independentes, um grupo econômico formado pela Rússia e várias repúblicas ex-soviéticas, que tem acordos de livre comércio, facilitação de vistos e etc. É muitas vezes descrito como sendo a Comunidade Europeia da Rússia. Além disso, a carta indicava o segundo departamento do CIS e há vários deles no Ministério das Relações Exteriores. E a discussão é sobre o segundo departamento dos países da CIS, que inclui apenas 3 países: Ucrânia, Moldávia e Belarus. Explicados os termos, vamos ao que foi essa resolução do CSTO, preparada pela CIS, com a ajuda do FSB, e por que ela foi tão importante. Inicialmente, Lukashenko, presidente de Belarus, foi visto como um alvo fácil para a Rússia e em todos os níveis departamentais não foi difícil fazê-lo jogar de acordo com as regras de Putin. Ele disponibilizou o território do país e a infraestrutura e ajudou no que pôde a preparação das tropas russas na invasão inicial da Ucrânia pela Rússia. Mas após o fracasso da Operação Militar Especial, e o fracasso ficou evidente desde o 3º dia de guerra, os russos começaram a perder o controle sobre Lukashenko. Lembra da reunião de Lukashenko com seus militares em 1º de março, quando ele mostrou publicamente um mapa de atividades militares, revelando planos da Rússia para invadir a Transnistria e seguir para a Moldávia via Odessa? O FSB está convencido de que Lukashenko estava deliberadamente armando para a Rússia, sabotando os esforços russos e vazando propositalmente os planos secretos e chamando a atenção internacional para os verdadeiros alvos de ataques militares. O que ele queria com isso? O óbvio, se afastar da guerra. Após tal demonstração da falta de confiabilidade de Belarus em manter informações secretas com a velocidade da luz, a Rússia começou a reter informações reais de Lukashenko e do governo de Belarus, o que os ajudou a evitar serem arrastados para a guerra. Desde então, todas as tentativas de trazer Lukashenko novamente para o apoio aberto à guerra falharam. Ameaças e truques não funcionaram. Os russos decidiram, em determinado ponto, simplesmente subornar Lukashenko. Segundo o analista, isso funcionou 50%. Lukashenko pegou o dinheiro, geralmente na forma de empréstimos não reembolsáveis, fez uma retórica agressiva contra a Ucrânia, mas assim que o procedimento de transferência de todo o valor para os bancos de Belarus terminou, ele simplesmente não fez nada e abandonou o acordo. Só funcionou a parte dele receber o suborno, não dele entregar o que foi prometido. Um dos argumentos importantes de Lukashenko é que ele não está pronto para o status de participante ativo na guerra da Ucrânia devido à legislação de Belarus não permitir essa ação. Assim, uma solução inteligente foi encontrada, a tal resolução do CSTO preparada com a ajuda do FSB.
FSB. O conselho do CSTO, na última reunião do grupo em 24 de novembro, dedicou atenção especial à questão do combate ao terrorismo e extremismo, área de responsabilidade direta do CSTO. Isso significou inserir os dois itens pouco compreendidos na resolução geral sem fazer muito barulho. Primeiro, a fim de otimizar o mecanismo de cumprimento dos direitos dos Estados-membros ao tratado, e de acordo com o artigo 8 da Carta, todos os Estados-membros têm o direito de usar suas forças para combater ameaças terroristas no território de qualquer um dos Estados-membros em nome da organização. Esse primeiro item, portanto, permitiria ao exército de Belarus entrar no território ucraniano anexado pela Rússia sob a bandeira do CSTO para operações antiterroristas. Segundo, de acordo com o artigo 10 da Carta, os Estados-membros concordam em intensificar os esforços para melhorar a consistência de suas legislações nacionais. Esses pontos aparentemente inócuos foram coordenados com o segundo departamento dos países da CIS do Ministério das Relações Exteriores da Rússia. A ideia é que o CIS trabalharia seus contatos dentro do parlamento de Belarus para passar leis permitindo a ativação das Forças Armadas de Belarus sob bandeira do CSTO para atacar a Ucrânia como uma força contra terrorismo. Isso retiraria de Lukashenko seu argumento de não ter legislação autorizando entrar na guerra. Ou seja, um ataque maciço à Ucrânia do território de Belarus seria enquadrado como a introdução de forças CSTO para combater a ameaça do terrorismo. Cabe lembrar que, lógico, outros membros do CSTO ficariam indignados com isso, porque nenhum deles quer participar da guerra na Ucrânia. Mas a visão dos russos é que depois dessa guerra, o CSTO já não vale mais nada mesmo, então acabaria servindo apenas para tentar colocar Belarus na guerra. Além disso, tal decisão de Lukashenko seria difícil de contestar pelos outros países do CSTO, porque formalmente é diretamente baseada nos pontos, aparentemente inócuos, da resolução do CSTO, assinados por todos na reunião do dia 24 de novembro. Mas é aqui que as coisas começam a dar errado para a Rússia. Primeiro, Lukashenko declarou publicamente, logo no início do encontro, que o destino do CSTO depende da operação na Ucrânia, tirando ele próprio capacidade de ação do CSTO e chamando a atenção para o assunto Ucrânia. O lado russo na cúpula do CSTO tinha uma diretriz clara para manter o silêncio sobre a Ucrânia e desenvolver suavemente o tema do combate ao terrorismo para que os pontos mencionados não levantassem suspeitas e pudessem ser inseridos de maneira fácil e discreta. Mas Lukashenko fez o possível para que os outros participantes percebessem qualquer informação pelo prisma da situação na Ucrânia. O plano já estava desmoronando. Lukashenko em si não poderia deixar de assinar a resolução, ou isso deixaria muito claro sua sabotagem. Mas ele esperava, ou combinou com outros membros para algum deles recusar. Muita gente tem Lukashenko como um idiota, mas o fato é que ele já deu mostras de conseguir se livrar de situações absurdamente complexas meramente com palavras. O cara até se faz de burro, mas é muito mais inteligente do que parece. Falamos sobre isso no vídeo A Estranha Posição de Belarus nessa guerra de invasão da Ucrânia. Ou seja, Lukashenko se adiantou ao plano russo e fez questão de, sem falar diretamente, associar a resolução que estava sendo assinada à questão da Ucrânia. Daí, Pashinyan, o primeiro-ministro da Armênia, se recusou a assinar a resolução. O vídeo mostra claramente como Putin joga a caneta chateado com isso, e até Lukashenko faz um sinal de surpresa, sendo que esse era exatamente o resultado que ele esperava. A Armênia está magoada com a Rússia, já que o CSTO e a própria Rússia haviam dado garantias que o território de Nagorno-Karabakh, uma região disputada por Armênia e Azerbaijão, seria protegida por eles. E pouco tempo atrás, o Azerbaijão invadiu a região, a Armênia pediu ajuda e foi negada. Eles, portanto, já estavam por aqui com o CSTO. Ao ler a resolução, com foco colocado na questão ucraniana por Lukashenko, ele percebeu que queriam arrastar o CSTO para a guerra na Ucrânia, quando negaram a ele o mínimo de intervenção. Também existe a suposição de que Lukashenko sabia de tais planos do lado russo, porque ele mantém conversas secretas com o Ocidente que o avisa sobre tudo. Lukashenko seria, portanto, um agente duplo nessa história, ou até já estaria negociando diretamente com o Ocidente uma saída para ele quando a guerra na Ucrânia inevitavelmente levar ao colapso da Rússia. Não sei o que se passa na cabeça dos militares, eles têm seu próprio jogo, não confiam em nós e ainda não tenho nenhuma informação especial deles. Mas o que é óbvio para todos é que um ataque de Belarus não pode ter sucesso militar, a menos que o objetivo seja anular os músicos de Prigozhin, o grupo mercenário Wagner, que tem apoiado o exército russo na guerra e tomado um protagonismo significativo. A propósito, aqui tanto o FSB quanto os militares parecem estar em consenso. Matar os wagneritas nas mãos dos ucranianos, ao mesmo tempo em que os culpa por tudo e mais, é uma solução e opção muito viável. A estratégia do moedor de carne em Bakhmut tem por objetivo muito mais destruir e enfraquecer o grupo Wagner do que ganhar algum
algum território, segundo o analista do FSB. Que a guerra está perdida, segundo ele, é muito óbvio e só pode piorar a partir daqui. Por enquanto, as negociações estão sendo tentadas para um cessar-fogo, mas em seguida virão as negociações pelo preço da derrota. E a julgar pelas tendências, poucas pessoas hoje se importam com as condições russas. O preço será caro para a Rússia. Kiev, obviamente, entende tudo perfeitamente bem. Há dados confiáveis sobre a preparação ativa das linhas de defesa das fronteiras de Belarus até Kiev no momento. Mas aqui a lógica canibal entra em jogo. O ataque russo via Belarus seria muito lucrativo para a Ucrânia, na visão dele, devido aos campos minados, domínio total da artilharia na defesa, redutos na defesa aérea. O lado ucraniano pode obter uma vitória fantástica sobre as forças russas por um preço mínimo. E é vantajoso para Kiev eles massacrarem não tanto os wagneritas, mas focarem em destruir os mobilizados. As perdas maciças podem causar um colapso final na sociedade russa, e a tarefa de mobilização de tropas na Rússia mudará para a contenção dos tumultos dentro da própria Rússia. Nesse sentido, o lado ucraniano coletará dados e se preparará ativamente, ao mesmo tempo em que adotará declarações de que não esperamos um ataque de Belarus, exatamente o que tem feito nos últimos dias. Cabe acrescentar a essas informações do analista do FSB algumas informações adicionais importantes. No dia 26 de novembro, portanto, um dia antes dessa carta ser escrita, mas após a recusa de assinatura do tratado do CSTO já ter acontecido, Vladimir Makey, ministro das Relações Exteriores de Belarus, morreu de forma misteriosa. Makey era o ministro de Lukashenko mais próximo do Ocidente. Portanto, é possível inferir que a explicação para a falha do plano foi a que Lukashenko estaria trabalhando com o Ocidente, ou seja, traindo Putin usando Makey como mensageiro. No dia 28 de novembro, Lukashenko trocou todos os seus cozinheiros e serviçais próximos. Certamente estava preocupado com a possibilidade dele próprio ser morto. Alguns especialistas do Kremlin vazaram a ideia de que uma alternativa mais simples para fazer Belarus entrar na guerra seria simplesmente tirar Lukashenko do poder e colocar em seu lugar o secretário de Lukashenko para a CSTO, Stanislav Zaz, que é extremamente leal à Rússia. O plano seria simples. Ele assumiria, certamente haveria tumulto no país. Ninguém gosta de Lukashenko, mas todo mundo ia perceber que se trata de um golpe. Zaz assumiria o país e pediria imediatamente a ajuda do CSTO para pacificar o país, entregando as forças armadas de Belarus ao controle do CSTO. Pronto, Putin tem tudo o que precisa. Lukashenko está de fato jogando um jogo perigoso, mas ele só precisa se manter fora da guerra por mais alguns meses. A Rússia fatalmente irá desmoronar em breve. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com seus amigos para difundir as ideias da liberdade. Se quiser ser notificado dos próximos vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!